Agora. Fechou? Começou? Maravilha. Olá pessoal, boa noite, paz seja convosco, sejam bem-vindos mais uma vez no nossa live, na Escola de Sabedoria. Hoje está conosco nosso diácono, irmão Márcio, obreiro aqui da igreja, e hoje nós vamos estar num desafio muito grande, falando sobre os estatutos da igreja do Evangelho Quadrangular, e vai ser algo muito bacana, né? E a gente vai procurar, nesse tempo que nós temos de 1h até 8h30, poder passar para você algumas informações básicas sobre este documento que a igreja tem e possui, onde está todo o seu comportamento, toda a sua atividade, toda a sua ação jurídica e também disciplinar. Olha que coisa bacana, jurídica e disciplinar. Mas vamos orar. Boa noite, irmão Márcio, obreiro Márcio, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Boa noite a todos aqueles que estão aí juntamente conosco desse momento de grande importância, né, que é a nossa escola de sabedoria. Amém? Então vamos orar. Eu gostaria que onde você estiver, na sua casa, nesse momento tão bacana, onde a gente tira um tempo para nós estarmos juntos com a palavra de Deus, para a gente aprender algumas coisas sobre a palavra do Senhor, amém? Ou aquilo que está envolvido nela, para a glória de Jesus, amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças, ó Deus Todo-Poderoso, por nós estarmos, ó Pai Santo, junto, meu Deus, com os teus filhos, com o teu servo nessa noite, para nós tratarmos de assuntos concernentes, ó Deus, ao aprendizado, ó Deus, na nossa vida cristã, meu Pai. E esse assunto será muito legal, muito importante, Senhor, porque nós tentaremos de uma forma simples apresentar uma estrutura da igreja que talvez muitas pessoas não conheçam, não saibam. Pai Santo, muito obrigado por nós estarmos aqui nessa noite, junto com o teu filho, com os teus filhos, e te pedimos que o teu Espírito Santo, esse Espírito que nos dá a revelação, esse Espírito que nos ajuda, esse Espírito que trata conosco, nós te pedimos essa ajuda nesse tempo, no nome de Jesus, hoje para sempre. Amém. Amém, irmão Márcio, considerações, quer dizer alguma coisa? É importante que todos aqueles que estão nos assistindo, né, façam parte da satisfação que eu estou tendo nesse momento. Porque falar do estatuto da igreja quadrangular, né, teria que ser uma pessoa com o conhecimento, o trabalho e o entendimento do Senhor. Então, a aula hoje da Escola de Sabedoria, né, dos novos convertidos, dos recém-batizados, também vai abranger todos aqueles que não têm esse conhecimento fabuloso, né, do estatuto da nossa igreja quadrangular. Hoje eu vou ter o prazer de aprender um pouco mais com o Senhor. Amém. Bom, o estatuto, a palavra estatuto já está nos trazendo uma informação sobre este documento que a igreja possui. Este documento, nós temos uma parte, a parte jurídica, né, a administração da igreja de uma forma jurídica, e nós temos a parte da igreja de uma forma disciplinar, aquilo que é disciplina aplicável aos pastores e à membresia da igreja, para que as coisas, para que a obra, para que o evangelho, para que a instituição em si, ela se mantenha em ordem. Assim como, por exemplo, uma escola tem um estatuto, por exemplo, o irmão Márcio é diretor de um clube, né, faz parte da diretoria de um clube aqui na Zona Norte, em Benfica. E ele lá tem um estatuto de como as pessoas devem se comportar, como que se trabalha a arrecadação daquele grupo. Obrigado, irmão. Deus abençoe o irmãozinho. Como que trabalha aquele grupo, como que deve ser, como que se organiza, como quem entra, quem sai, quem fica. Então existe lá, né, nessa instituição, nessa associação, nesse grêmio, né, esportivo, tem um estatuto registrado em cartório, com certeza,
assinado pelas pessoas, né? Deve ter uma assembleia anual, troca de dois em 2 anos, 4 em 4 anos da liderança. Então, nossa igreja, a partir de 2002, ela passa a figurar uma associação. E o governo, então, ele decreta algumas regras, algumas normas, e a igreja ela começa a ter que se encaixar nessas regras e nessas normas. O estatuto, ele serve para conduzir, guiar a igreja, juridicamente e disciplinarmente. Então, os estatutos servem de uma forma jurídica para apresentar à sociedade a organização, para apresentar à sociedade as normas, as regras de tudo que funciona dentro da igreja, dentro dos seus departamentos, dentro das suas ações. Então, por exemplo, o estatuto, ele coordena o Conselho Nacional. Nós vamos abrir uma parte aqui para falar sobre isso. Ele coordena o Conselho Nacional. Depois que ele coordena, ele tem ensina como o Conselho Nacional deve fazer a sua gestão administrativa, porque o estatuto está voltado para a administração. Então, o estatuto ele vai ajudar a fazer essa gestão administrativa dentro do Conselho Nacional. Dentro do Conselho Nacional, existe ligado a esse Conselho Nacional os conselhos estaduais. Então, cada estado tem o seu presidente. Depois você acha para mim, por favor, a sequência, primeiro, segundo, terceiro presidente. Você nos auxilia para a gente poder ganhar um bom tempo, para a gente poder montar e dar essa estrutura para o pessoal. Enfim, está aqui tudo direitinho, ó. O Conselho Nacional está aqui, ó. Então, dentro desse Conselho Nacional, está ligado a esse Conselho Nacional todas as coordenadorias nacionais, está ligado a esse Conselho Nacional toda a administração financeira nacional, está ligada a esse Conselho Nacional todos os conselhos estaduais, porque cada estado agora tem, a partir de, parece, de 2010 ou 2008, ou até um pouco antes, 2006, me parece, bem no início de 2000, todo estado tem um conselho estadual formado por presidente, primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, tesoureiro, primeiro e segundo tesoureiro, secretário, primeiro e segundo secretário, entendeu? Fora as coordenadorias estaduais que também tem na coordenadoria nacional. Por exemplo, o irmão Márcio foi durante um bom tempo, e graças a Deus por isso, nós louvamos a Deus por isso, e até hoje ainda serve ao corpo de diaconato, ministrando cursos de diaconato em outras igrejas também, com auxílio também do irmão Márcio Cabral. Enfim, o que acontece? Quando ele foi aqui coordenador regional do departamento de diaconato, há também a coordenadoria estadual do diaconato e há a coordenadoria nacional do diaconato. Então, dentro desse Conselho Nacional, existem todas essas coordenadorias, cada uma prestando contas a uma outra. Existem os conselhos estaduais. Depois dos conselhos estaduais existe a superintendência, é um órgão, vamos dizer assim, de gerenciamento das igrejas locais, onde cada superintendência contém um grupo X de igrejas. Umas tem 10, umas tem 8, umas tem 15, umas tem 20, outras tem 30, outras 40, enfim. Então é essa estrutura. Então o estatuto, ele é uma estrutura administrativa da igreja. Dentro desse estatuto nós temos a composição dos diretores, né, do primeiro presidente, do presidente. Esse presidente é escolhido de 4 em 4 anos na Convenção Nacional da Igreja. Então, a igreja, todo ano, possui uma Convenção Nacional, onde é tratado a vida espiritual da igreja e também tratado a vida administrativa da igreja, porque a igreja
foi até bom você ter nos convidado, nós participarmos desse momento. Eu tenho uma notícia muito bacana, está no meu celular e nos nossos documentos. Vou até falar aqui agora sobre a questão administrativa. Por que questão administrativa? Porque a igreja ela é fiscalizada pelo INSS e pela Receita Federal. Eu quero dar uma boa notícia para você que está nos ouvindo. A Igreja do Evangelho Quadrangular recebeu uma certidão negativa do INSS e da Receita Federal. Que certidão negativa é essa? Dizendo que a igreja está em dia com as suas obrigações junto ao governo federal. Isso é uma notícia, Márcio. Me desculpe até a forma de eu me conduzir aqui agora, até me falar para você. Essa certidão está no meu celular, porque veio em PDF, junto do Conselho Nacional. A gente está ligado no Conselho Nacional. Você sabe o que é isso? Em meio a tanta crise, a igreja ela tem um documento federal, uma certidão negativa, ou seja, não encontramos nada que possa atrapalhar a igreja. Glória a Deus, aleluia. Pastor Fernando, deixa eu só uma pausazinha para um negócio importante. Todos vocês que estão participando dessa aula de hoje, vão estar tomando conhecimento do tamanho que é a organização da igreja quadrangular. Não é gente, é um troço fabuloso. É verdade. Tudo dentro da igreja quadrangular é minuciosamente controlado. Verdade. Então, para você ver que o estatuto, por exemplo, se não houvesse o estatuto, como que a igreja iria se comportar diante da sociedade que nós estamos? Como que a igreja iria agir em relação a esses órgãos administrativos federais, como Receita, como INSS, enfim. Então, o estatuto é como a igreja vai se comportar administrativamente, mas também dentro desse estatuto tem a parte do regulamento interno, como que é a postura de um obreiro, como que esse obreiro tem que se comportar, como que essa pessoa dentro da igreja ela tem que se comportar, se ela não se comportar, o que pode acontecer com ela pode passar por uma questão disciplinar. Olha que coisa interessante, né? Assim também como, me perdoe que eu vou citar, não vou entrar em detalhe, há um tempo atrás eu tive que passar por uma disciplina. Poucos sabem disso. Há alguns anos atrás eu tive que redigir um documento, colher a assinatura deste documento e levar a São Paulo, porque eu sou representante, estamos como representantes da igreja aqui em Juiz de Fora, na quinta região, então tem que me reportar ao Conselho Nacional, porque nós temos uma função, estamos numa função, quer dizer que é perpétua ou muito vitalícia, não. Estamos numa função que eu tenho que me reportar ao Conselho Nacional. Nós tivemos que fazer um documento, redigir um documento pautado em muitas informações. É como se tivéssemos que fazer um boletim de ocorrência ou um relatório. Fizemos esse documento e levamos ao conhecimento da Secretaria-Geral de Disciplina Eclesiástica do Conselho Nacional. Depois esse mesmo documento foi para a Secretaria Estadual de Disciplina Eclesiástica. Eu tive que passar por uma disciplina. Eu tive que apresentar um documento. O Conselho Nacional e o Conselho Estadual tiveram que ver e me ver para poder, depois de uma reunião, apresentar o favorável àquilo que nós tínhamos apresentado, e glória a Deus por isso. Tivemos que cumprir o estatuto. Enfim, vamos continuar aqui, que eu acho que é bem interessante. Então, o estatuto da igreja, como nós falamos, sem ser repetitivo, só para a gente poder pegar a linha de raciocínio, ele que conduz as nossas ações. Então, esse estatuto, ele traz uma organização. Ele traz, por exemplo, um conselho nacional, um conselho estadual.
Esse conselho estadual, ele passa por um processo seletivo, ele passa por uma eleição nacional e estadual. Então, por exemplo, o nosso presidente nacional, reverendo Mário de Oliveira, junto com os outros membros do Conselho Nacional, eles são eleitos. Então há uma votação, a apresentação de cédula, de urna. Pena que a gente não pode fumar nem fotografar, porque é contra a lei federal e contra a lei da regra também da igreja. Mas nós pegamos uma cédula, aonde está o nome do presidente, aquele que está se candidatando a presidente nacional, ao primeiro vice-presidente, ao segundo vice-presidente, aos tesoureiros, enfim, aqueles que se candidatam à composição nacional. São pessoas que são convidadas e são apontadas pelo que eles já fizeram pela igreja do Evangelho Quadrangular, e ainda estão fazendo, graças a Deus. Então, essas pessoas são apontadas dentro de uma eleição feita com os pastores a nível nacional. Quando é estadual, a nível estadual. Então, todos os anos é obrigatório realizar uma convenção, porque nela os estatutos são revisados e os estatutos são renovados em cartório. Nós estamos aqui de uma forma, nós estamos em Juiz de Fora, aqui na quinta região, com dois documentos jurídicos, uma procuração nacional e uma procuração estadual para resolver problemas jurídicos. Quando nós vamos a um advogado, quando nós temos uma demanda que vai ter que apresentar documentos jurídicos, nós temos esses documentos, porque os estatutos, eles nortearam, eles avisaram, eles foram concordados, nós temos que fazer isso, aplicar dessa forma e agir dessa forma. Então, a composição desse Conselho Nacional e as suas prerrogativas, as suas ações são feitas, são realizadas através de uma eleição dos seus representantes, né? A igreja escolhe as suas lideranças, e graças a Deus temos uma boa liderança até hoje. Então são apresentados os candidatos passam por uma votação, com um escrutínio secreto, né? Tudo muito secreto, tudo muito igual uma eleição que nós fazemos. Vamos lá na urna, depositamos aquilo. Essas urnas são requisitadas através de ofício ao Tribunal Superior Eleitoral. Não se pede emprestado, se é requisitado junto ao Conselho Eleitoral, entendeu? Para que eles cedam para nós, nos aluguem, nos emprestem as urnas para a gente fazer a votação. Olha que coisa interessante, né? Um dia, quem sabe, você vai estar lá, você vai estar vendo isso tudo acontecer. Então, é muito bacana nós falarmos sobre isso. Por quê? Porque quando a pessoa vem no culto, ele vem para ouvir uma palavra, que é a Bíblia Sagrada, que conduz a nossa vida espiritual. O estatuto conduz a nossa vida administrativa dentro da igreja e a nossa vida disciplinar dentro da igreja. É verdade, é verdade. É lógico que nós não temos muito exercício do departamento disciplinar, mas sempre quando cabe uma necessidade, nós temos ação disso. Nós vamos falar de uma forma regional. Houve um problema na região no ano retrasado, ano passado, que eu convidei 3 pastores para compor o departamento de disciplina, para a gente poder analisar alguns casos que estavam acontecendo dentro da região. Então é necessário que a gente faça isso, para nós não fazermos de uma forma arbitrária. Então nós temos que ter todo um processo mesmo, como se faz no secular, processo, testemunhos, houve outro, enfim. Bom, então essas pessoas do Conselho Estadual, Nacional, vamos dizer aqui, vou colocar aqui, as pessoas do Conselho Nacional, eles são votados, são eleitos em voto secreto, eles apresentam as suas candidaturas e são votados, são eleitos. Então,
aí existe, por exemplo, dentro desses cargos, as suas disposições gerais. Então, por exemplo, o estatuto coordena como que vai ser feito as coisas, como que será realizada a eleição, de que forma será realizado, o tempo de que cada candidato apresentará o seu nome, aonde que vai ser, o tempo, o horário, tudo isso dentro do estatuto, tudo isso muito bem alinhavado, muito bem concluído. Esse estatuto foi criado por mais de 20 pastores. Dentro desses pastores tinham advogados, desembargadores, que analisaram de uma forma jurídica todo o processo e toda a demanda, toda a forma de fazer e realizar o estatuto da Igreja Evangélica Quadrangular. Pois não? Pastor, uma curiosidade. Dentro da política, né, qualquer um pode se candidatar. Concorda comigo? Concordo. A política não tem exigência, né? A política, se o cara for analfabeto, se for um camarada de alto nível cultural, né, a predisposição para se candidatar é boa. Não tem essa. Na igreja, né, para uma pessoa se candidatar a um nível de presidente da Igreja Quadrangular, ele precisa ter uma bagagem muito grande espiritual, não é? É como lá fora, como no mundo secular, todo mundo tem o direito de se candidatar, né? A pessoa é livre para fazer isso. Eu quero ser vereador, então eu vou pôr meu nome lá, mas mesmo eu apresentando o meu nome, eu vou ter que ter um partido. Esse partido vai saber se eu vou entrar ou não, ainda tem essa ainda, para você ver como é que é lá fora. Lá fora é assim. Eu quero ser vereador, então, primeiro, através de qual partido? Me desculpa a gente colocar isso, mas vai ser bom você ouvir isso, que foi uma pergunta bem peculiar, bem bacana. Lá fora você tem que ter um partido, né? Mas lá dentro do partido vai saber, olha, você tem outras condições. É lógico que a gente sabe que tem muitas, desculpe a expressão que eu vou usar aqui, mas dentro em muitas situações tem boi de piranha. Ele está lá para poder trazer alguém junto. Me perdoe a expressão. Eu usei uma expressão até meio chula, mas bem popular. Mas fulano de tal, o Zé da Roleta foi candidato, ele foi o boi de piranha, ou seja, ele estava ali para poder trazer para o partido, não foi para ele. Não sei se vocês compreendem essas situações. Me perdoe, mas é uma verdade essas situações. Mas também, não que o Zé da Roleta, me desculpa até falar dessa forma, não que ele não tenha o direito, lógico que tem o direito, mas ele também vai passar pelo crivo do partido a qual ele se afiliou, para saber se ele vai entrar ou não, se ele tem condições ou não, enfim. Isso não é alguma coisa para se discutir em outro momento. Mas enfim. Na busca lá, você entendeu o que eu quis dizer? Lógico, lá na igreja, né? Não importa se você tem dinheiro, não importa se você é rico, não importa a sua situação financeira, né? Importa a sua vida espiritual. É isso aí. Eu acredito até que para você chegar a esse patamar de ser presidente da Igreja Quadrangular ou de qualquer outra denominação, né? Você tem que ter uma bagagem, porque senão eles não aceitam você nem ser candidato. Não. A própria igreja, Márcio, o irmão Márcio, você foi muito feliz nesse negócio, a própria igreja, irmãos, não vai aceitar. Por quê? Deixa eu ir mais longe. Por exemplo, a pessoa tem que estar preparada para poder administrar a igreja financeiramente e administrar a igreja de uma forma legal, porque a igreja está ligada à Receita Federal e INSS, então você precisa de contador, você precisa de advogados, então você não pode ser, me perdoe, você tem que ser uma pessoa espiritual e muito preparada para isso. Então você tem que ter a pessoa tem que ter igual o pastor Mário tem uma história da igreja. A quantidade de igrejas que ele abriu aqui em Rio de Fora, em Belo Horizonte, um lugar imensamente cheio de igreja. Então tem um histórico espiritual. Ele foi por
por 4 ou 5 mandatos, deputado federal. Isso me trouxe um know-how de lei e administração. Foi federal. Então, por exemplo, isso trouxe para ele um know-how administrativo. Como que eu vou administrar essa igreja? Essa parte dele estar como deputado federal trouxe a ele um know-how de administração, de liderança, porque você vai lidar com outras pessoas, você vai lidar com outros lugares. Então, exige, ou seja, é necessário uma pessoa preparada. Um outro preparo, Márcio, muito interessante, eu vou ter a coragem de falar aqui, é o preparo para poder lidar com o volume financeiro da igreja. É verdade? Por quê? Mas mesmo assim, graças a Deus, a administração, mesmo sendo presidente, ele tem que estar ligada, regida, né, gerenciada, melhor palavra, pelo estatuto. Então ele não pode fazer nada contra o estatuto ou fora do estatuto, porque senão ele será punido por improbabilidade administrativa. Então ele será punido, porque ele responde civilmente, legalmente, com a irresponsabilidade administrativa. Se ele errou, ele responde isso. Irmão, olha, hoje, por exemplo, o meu CPF está atrelado à administração da igreja. Se eu errar ou cometer um erro, eu vou ter que pagar por esse erro. É muito bom. Você entendeu isso? Nós não estamos aqui, nós não me perdoe a colocação. Irmãos, tem muita gente que acha que igreja, não. É porque nós não temos, às vezes, oportunidade de colocar um documento desse nas mãos das pessoas. Ele tem acesso, você tem acesso a esse documento, como você tem acesso à lei do consumidor, lá no Bom Márcio, que eu trabalho numa empresa. Tenho certeza que ele tem lá um exemplar da lei do consumidor, para qualquer pessoa que estiver lá e não discordar, olha, consulta aqui, vê se tem certo, se eu estou errado. Ele tem que ter dentro da empresa dele, com certeza ele tem a lei do consumidor lá dentro. O manual lá dentro, um exemplar lá dentro que você compra ele, abaixa em PDF, ou você pode comprar e é fácil acesso e todo mundo tem que ter. A mesma coisa os estatutos. Então, até o presidente não pode querer agir de qualquer maneira. Ele tem os advogados para poder ampará-lo na lei. Ele tem os contadores para poder ampará-lo na lei. A gente não pode sair fazendo o que a gente quer do jeito que ele... Não. Existe o estatuto que mostra como nós temos que fazer, como que nós temos que agir administrativamente para que a obra de Deus seja feita e para que, como nós falamos, tenhamos essas certidões, que é um bom exemplo que nós estamos dando diante dos homens em relação a tudo que nos é correto. Bom, continuando, a igreja ela é internacional, como o irmão Márcio já contou a história da IBC no McPherson, a inauguração da igreja em Los Angeles, como tudo surgiu, como apareceu a igreja, como tudo aconteceu. Então, nós temos uma sede internacional em Los Angeles, continua essa sede. A administração ela é brasileira, porque Los Angeles é americana, né? Ou seja, temos uma realidade americana e nossos estatutos é dentro da realidade brasileira, daquilo que o governo brasileiro traz para a gente e pede e exige da gente. Entendeu? Então a gente tem que ter o estatuto de acordo com as leis brasileiras e não as leis americanas. O que compete, o que concorda muito é a parte espiritual, que nós cremos, já vem tudo preparado, graças a Deus, da Bíblia Sagrada, e já até foi passado pelo irmão Márcio. O que a igreja crê? A salvação, batismo, dízimos, ofertas, arrependimento, santa ceia, batismo nas águas, o Espírito Santo, o céu, a terra, o inferno, o homem, tudo ele já passou para nós aqui em algumas de suas aulas, dos seus momentos. A igreja tem essa parte. Depois tem a parte, deixa eu só comentar aqui, a colaboração internacional. A Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil colabora com os órgãos internacionais da Igreja Quadrangular no mundo, participando e atuando nos empreendimentos de caráter internacional
que visem o crescimento e desenvolvimento da igreja quadrangular no mundo. Então, hoje nós somos o último levantamento mostrando a nossa participação como na Igreja Internacional. Só o Brasil abriu 172 países. A Igreja do Evangelho Quadrangular, dentro dessa parte de empreendimento mundial, a Igreja Quadrangular tem 172 países no último levantamento como aquele que sustenta essas obras missionárias, né? Então, nós ainda estamos ligados à Igreja Internacional de todas as suas ações. Então, dentro do Estatuto, aí vem dizendo a Igreja diante do homem, né? A Igreja do Evangelho Quadrangular reconhece como sua tarefa docente capacitar os membros de suas congregações para o exercício espiritual, o exercício da cidadania como cidadãos. Então, a igreja tem essa competência de instruir, né? Procurar instruir através dos seus mecanismos, como já foi dito aqui, ou será ministrado também, através dos seus mecanismos de estudo, instituto, escolas, salas de escola dominicais, seminários, enfim, capacitar esse homem que está dentro dessa igreja, esse homem que está dentro da igreja, mas é um homem também que está lá no seu trabalho, que está lá nas suas funções como esposo, funções como pai, como membro da sociedade. Então a igreja o capacita, né, o instrui para poder realizar, bem realizado, o seu papel como cidadão, que é a parte, né, da cidadania, também como uma pessoa convertida ao Senhor Jesus. A igreja diante do Estado, então, aí começa também a parte da ação política da igreja. A igreja entende que é necessário ela ter representantes dela junto aos governos estaduais, aos governos municipais, estaduais e nacionais. Esses representantes são escolhidos pela própria igreja e quando existe, por exemplo, a coordenadoria estadual de cidadania, essa coordenadoria aponta o candidato a qual a igreja deve apoiar. Nós temos os nossos representantes na Assembleia Estadual e na Assembleia Federal. Então, são pessoas que são escolhidas a nível de confiança. A bem da verdade, são pessoas que foram escolhidas a nível de confiança, por causa de algumas experiências mal vividas, não só a nível municipal, mas também nacional, com pessoas que infelizmente elas não perceberam qual eram as funções que elas estavam ali para serem desenvolvidas, mas enfim. Então a igreja tem ao seu lado a sua ação política, né? Ela tem o seu lado político, o seu lado do vereador, o seu lado do prefeito. Algumas cidades há prefeitos quadrangular, presidente de Câmara quadrangular, o presidente da Câmara de Leopoldina é um pastor quadrangular, uma pessoa muito bacana. Aqui em Juiz de Fora, em muitas outras cidades, a igreja tem trabalhado para colocar um representante lá. Primeiro, para defender a família, defender as coisas cristãs, como há essa defesa grande, e graças a Deus por isso, porque essa semana, aqui em Juiz de Fora, esse final de semana, houve algo muito desagradável, partindo de uma autoridade municipal. Essa autoridade usou de sua posição, da sua ação, para poder falar algo que mexeu muito com a igreja em Juiz de Fora. E o nosso representante está lá, batendo de frente, e não só ali, mas também defendendo questões e leis que querem ser aprovadas, mas não conseguem porque alguém está lá olhando para não prejudicar o seu filho numa escola, enfim, algumas outras coisas. Então ele tem esse lado político, olha, por causa da tudo sendo conduzido pela o estatuto. Eu vou fazer assim, não. Você
tem que passar por esse crivo, você tem que passar por essas orientações, né? É assim como, por exemplo, lá na escola, a escola tem o seu estatuto, na universidade tem o seu estatuto, lá no Grêmio Esportivo que ele é representante, ele é responsável, lá tem o estatuto, como a escola de samba tem o seu estatuto, então, tudo que vira a sociedade tem o seu estatuto também. Trazendo para isso, interessante, quando Jesus ele se torna mestre, ele se torna um rabi, ele vai aos sumos sacerdotes para poder pedir, né, a liberação, para ele poder ter o seu grupo, para poder andar com ele também. Olha que coisa interessante. Então ele também, ele não se, né, por ser judeu, ele não vem atropelando nada, por isso que Jesus ele cumpriu tudo que estava na lei ao nosso favor, ou seja, nós temos um exemplo do próprio Senhor Jesus. Quando ele constituiu os 12, né, é bom você, o que tem a ver com a Bíblia, o Estatuto da Igreja? Tem muito a ver. Quando Jesus constituiu os 12, ele só poderia ter uma organização ou um grupo de pessoas. Ele constituiu 12 até para poder pagar os impostos. Por isso que ele fala assim: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele poderia ter escolhido 10 pessoas, mas ele escolheu 12 pessoas, porque ele queria a obrigação de estar cumprindo com seus impostos. Olha que coisa fantástica, olha que coisa preciosa. Então até Jesus, a gente acha até que pode ser feito de qualquer maneira. Me desculpe a minha colocação aqui agora, irmão Márcio, vocês que estão nos ouvindo, você não pode querer fazer tudo de qualquer jeito. Não é assim. A igreja é de qualquer jeito. A igreja não é de qualquer jeito. A igreja não pode ser de qualquer jeito, porque ela é o corpo de Cristo aqui na terra. Então esse corpo não pode ser dirigido de qualquer jeito, não pode ser levado de qualquer jeito. Então, se o próprio Jesus ele passou, ele se organizou de uma forma legal para poder estar fazendo a obra que ele fez, e porque ele fez tão bem feito que nós estamos aqui hoje, nós também, como igrejas, de uma forma jurídica, precisamos dos estatutos. Então, voltando para cá, nós temos a ação política, né? Como que esse candidato vai se apresentar, como que se apresenta, como que se recebe os membros, como que se tem a admissão dos membros, como é que acontece a admissão dos membros, como que se torna membro da igreja. E para se tornar membro, olha só que bacana, aceitar Jesus como seu Senhor, Salvador pessoal, confessar arrependimento dos seus pecados, mostrando evidências de possuir genuína experiência no novo nascimento, ser batizado nas águas, por imersão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aceitar e viver as doutrinas, regulamentos e tradição da igreja, e solicitar o seu registro no livro de membros da igreja. Então é assim que começa. Até para poder entrar como membro da igreja, é interessante. Eu sou membro de uma outra igreja, vim para cá, você tem que trazer uma carta de referência. Mas o pastor não me dá uma carta de referência. Então, segundo os estatutos, você fica em 3 meses e você é apresentado por jurisprudência. Olha que coisa bacana. Então, tudo é conduzido pelos estatutos. Aí fala quais os deveres desses membros que fazem parte da igreja, dessa associação, ou seja, desculpe a palavra associação, dessa instituição. Eles têm que ter a Bíblia, eles têm que orar, têm que jejuar, têm que buscar a Deus. Essa é a parte espiritual. Mas olha o que compete a nós: participar da Assembleia Geral da Igreja. Olha, isso mesmo. Todo ano nós temos que ter uma Assembleia Geral, onde são votados os cargos, onde são apresentados os projetos, os planos de ação para o ano seguinte. Apresenta-se alguns resultados do ano que está se encerrando, se registra essa ata, e essa ata é um documento para ser apresentado a algum órgão que nos cobra ou nos pede.
A igreja tem uma conta bancária, e quando essa conta bancária foi aberta, foi exigido uma ata da Assembleia da Igreja daquele ano. Aí nós tiramos uma cópia com assinaturas reconhecidas de cartório e tivemos que apresentar essa cópia lá. Olha que coisa bacana. Então, não é de qualquer maneira, irmãos, não é de qualquer forma. Participar dos cultos e das reuniões, olha só que bacana, é o dever dos membros, né? São os deveres dos membros da igreja. Apoiar financeiramente a igreja e os seus projetos financeiros, defender intelectualmente a sua fé, ser leal e ético para com a igreja. Oh, meu Deus do céu, olha aqui, né? Não é só a palavra que pede para que a gente exerça isso, mas é o próprio estatuto, né? Está pedindo para que a gente seja ético e leal para com a igreja, né? Ética e lealdade, duas coisas que meio que andam fora de moda, né, ultimamente, né? Andam meio... A pessoa, né, lealdade, fidelidade, umas coisas que andam meio fora de moda ultimamente, mas graças a Deus que a gente está no meio de pessoas convertidas, né? Glória a Deus, aleluia, a gente louva a Deus por isso. Sujeitar-se à sua hierarquia. Então, assim como eu estou sujeito ao Conselho Estadual, assim como eu estou sujeito ao Conselho Nacional, assim como membros, nós temos que estar sujeitos à hierarquia, que também está bem fora de moda. Eu tenho uma dúvida nesse ponto aí. O senhor vai me esclarecer. Toda igreja, o pastor titular, todos os pastores titulares, tem dúvidas, conselheiro? Todos os pastores titulares ou só o superintendente? Não, toda a igreja, igual nós vamos chegar lá no finalzinho do estatuto, a composição local da igreja, né? E eu gostaria muito que você fizesse perguntas sobre isso. Lá no final do estatuto fala da composição da igreja. Toda igreja é legalmente constituída, toda igreja. Congregação está apegada a uma igreja, então ela não tem vida própria, vamos dizer assim. Ela está em fase de crescimento, então ela tem que dar respostas, né, à igreja a qual ela foi oriunda. Por exemplo, nós abrimos muitas obras, graças a Deus, nesses anos que nós estamos aqui. Então nós temos congregação que a pessoa vem até nós para nos dar obrigações. Então, porque ela é ainda uma congregação, ela está ainda em crescimento. Agora, uma igreja já formada, constituída, registrada, por causa dos estatutos, ela precisa, vamos dizer assim, não é uma palavra muito assim, mas é uma palavra adequada. Ela tem, por força, vou melhorar mais ainda, vou ser um pouco mais educado. Por força dos estatutos, tem que ter um conselho. Tá certo. Isso aí é interessante, que eu pensei que era só o senhor, como superintendente, que teria um conselho. Não. Mas eu quero saber o seguinte: qual é o poder de decisão desse conselho? Ele é limitado, né? Ou ele tem uma forma abrangente de tomar decisões importantes na igreja? Tem. Por exemplo, nós temos aqui, eu falo com muita alegria, foi uma das primeiras coisas que nós formamos, né, e sustentamos, foi o conselho local. Primeiro, ninguém pode administrar sozinho nada. Vamos começar por coisas básicas. No mundo do empreendedorismo, ninguém vive sozinho. Nós estamos sempre com alguém para nos orientar, nos ajudar. Dentro da igreja, a gente precisa de pessoas que nos ajudem a direcionar as coisas, a resolver as coisas. Nós já tivemos, eu louvo a Deus pelo conselho que nós temos, e esse conselho é eleito pela Assembleia, ele é votado na Assembleia, e às vezes alguém do conselho fala assim: nós tivemos um ano passado, retrasado,
ano passado, ano retrasado, ano passado, não me lembro, um problema muito sério. Muitos problemas ninguém fica sabendo porque eu acho que não é necessário. Tivemos um problema sério, um problema muito sério. Eu tinha que tomar uma decisão. O que eu fiz? Eu reuni o conselho, apresentei o problema, apresentei o que tinha que fazer, e o conselho falou assim: ó, pastor, vamos fazer isso, isso e isso. Eu cheguei para eles e falei assim: vocês acham que vai ser bom? Eles falaram assim: vai. Nós fizemos o que eles apontaram para ser feito. Simples. É lógico que são coisas que ficam a nível de conselho. É lógico que são assuntos que ficam a nível de conselho. Por quê? Porque senão a gente pode prejudicar uma pessoa. E essa pessoa pode processar a igreja. Então são assuntos que nós conversamos dentro do conselho, porque nós lidamos com pessoas e essas pessoas às vezes vão processar a igreja. As pessoas podem desviar. A gente pode expor situações, as pessoas podem desviar, podem ter problemas sérios e a igreja será culpada com relação a isso. É importante que quem está assistindo a gente, né, entenda essa parte importante, que eu não decido só. Não. O senhor tem um conselho, e quando o senhor tem que tomar uma decisão de grande importância, o senhor reúne o conselho para saber se essa decisão vai ser aceitada. Isso é um troço muito bacana, eu quero que vocês estejam entendendo. Bom, Márcio, nós tivemos uma situação aqui na região muito chata, alguns anos atrás, que nós tivemos que pedir licença a uma pessoa para poder se desligar da igreja quadrangular. Quando eu fui ao Conselho Estadual, Márcio, eu percebi o quanto é importante as decisões serem tomadas pelo Conselho. O advogado, o pastor que me atendeu lá, eu vou colocar o nome dele aqui, mas o pastor que me atendeu disse a primeira coisa: Fernando, você reuniu o Conselho Disciplinar da região para tomar essa atitude? Olha só. Por que, Márcio? Irmão Márcio? Porque se essa pessoa viesse reivindicar alguma coisa, a igreja poderia estar prejudicada se não houvesse um conselho para isso. Entendeu? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, como nós falamos, nós tivemos um tempo atrás uma situação muito chata dentro da igreja, muitos anos atrás. O que nós fizemos? Nós reunimos, aí eu fui ao pastor Mariano, na época, e falei com ele assim: primeiro foi o doutor Gerson. O doutor Gerson pediu uma procuração porque ia mover uma ação civil contra essa pessoa, duas ações, moral e civil contra essa pessoa. Eu cheguei para o doutor Gerson, na época, um amigo meu, desculpa até falar o nome dele, mas eu cheguei para ele e falei assim: não, doutor, não vai faça isso não. Eu peguei a procuração, rasguei, eu vou buscar Deus e Deus vai fazer a obra. Eu falei assim: Fernando, isso é muito sério, você não usou a expressão assim, você não é o Zé das Couves, Fernando. Você não pode deixar isso em branco, senão deixa eu ver o que eu vou fazer. Aí rasguei aquela procuração, na hora o Espírito Santo me incomodou muito, eu desfiz daquilo. Fui ao reverendo Mariano, fui conversar com ele, o que eu devo fazer? Ele falou assim: ó, Fernando, reúne o seu conselho e chame essas pessoas. O que eu fiz? Marcamos uma reunião com o conselho e convidei essas pessoas que haviam se levantado contra mim, contra nós, e se levantando contra nós, estavam se levantando contra a igreja toda. Eu convidei essas pessoas para estarem no conselho. Não vieram até hoje, e um não vai vir porque já morreu já. Infelizmente partiu e faleceu. Aí não vai vir mesmo, nem se quiser, não vem mais. E graças a Deus por isso. Mas não vieram. Por quê? Eles foram, nós trouxemos ao conselho. Não, venha ao conselho da igreja. O conselho da igreja tem o poder de me tirar da igreja. O conselho da igreja tem o poder de muitas coisas. Tem. Entendeu? E a assembleia também tem. Por isso que a gente faz uma assembleia. Vocês concordam que nós permaneçamos aqui? Não, nós não concordamos, nós vamos chamar outro. Então, peraí, acabou. Por exemplo, quando nós passamos pelo Conselho Disciplinar Nacional e Estadual, eu reuni todos os pastores, não sei se você estava na época, com a liderança, você me viu lá que eu fiz aqui, não sei se alguém vai se recordar disso. Eu reuni todos os pastores da região e coloquei aqui esse passinho. O que vocês acham? Eles me notificaram da situação. Beleza. Reuni todos os líderes da igreja, os pastores da igreja. Não, pastor, vamos fazer isso, beleza, maravilha. Eu me submeti
Márcio à região, me submeti aos pastores auxiliares, aí por último, eu tenho esse documento assinado aqui dentro da igreja, guardado e assinado, eu me submeti ao conselho local. Fiz um documento e o conselho local, por livre e espontânea vontade, eu falei assim: vocês estão à vontade, eu nem vou ficar aqui, esse documento vai ficar na secretaria, vocês vão lá e assim, para você não saber. O conselho foi assim. Por isso que às vezes, é lógico, por exemplo, eu vou comprar uma cadeira, então eu não vou precisar reunir o conselho local, o que se a gente comprar uma cadeira, não é isso. Mas até os valores financeiros, estão todos eles bem registrados, são submetidos quando o conselho local exige, para poder saber, olha, está as finanças da igreja, saiu para lá, saiu para cá, fizemos isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo outro. Pronto. É simples. É importante, nós estamos chegando no final, porque infelizmente o nosso tempo já foi, né? Mas nós vamos voltar à próxima aula, vamos. porque esse assunto é muito importante. Esse assunto coloca você agora, né, de algo fundamental. Não existe dentro da igreja, né, nenhum tipo de autoridade. Não. Aqui tudo é resolvido, debaixo de uma determinada ordem. Então é bom que você saiba disso, que às vezes você acha que por carregar um carro de tamanho importância, como o nosso superintendente carrega, que ele tem autoridade e autonomia para resolver tudo na igreja. Ele não faz isso. Ele tem um grupo de conselheiros escolhido, pessoas que estão debaixo também de uma espiritualidade que ajuda ele a tomar as decisões. Nós vamos voltar na próxima aula, porque ainda tem muita coisa boa ainda que a gente vai esclarecer para você saber que você faz parte de uma igreja que tem grande espiritualidade, mas também tem organização. E essa organização, você faz parte dela. Tá certo? Para nós encerrarmos, o obreiro Márcio, o irmão Márcio vai estar orando para nós, agradecendo a Deus. Quero deixar uma coisa muito clara: nós não somos perfeitos, existe, graças a Deus, existem os erros. Esses erros são bons porque nos ajudam a corrigir alguns passos, mas nós louvamos a Deus porque procuramos fazer tudo direitinho, procuramos ser transparente nas nossas ações, transparente na nossa administração, graças a Deus. Não somos perfeitos, é lógico, mas graças a Deus a gente procura fazer tudo direitinho, porque isso eu acho, né? Isso glorifica e exalta o nome do Senhor. Obrigado por esse tempo que você passou conosco. Existem dois materiais, um material bem extenso, a parte administrativa, externa, né, com os órgãos, e a parte interna nossa. Mas esperamos que a gente possa condensar essas informações, resumir essas informações, para que a gente possa passar para você de uma forma clara, bem bacana, para a glória de Deus. Obrigado pela sua presença, obrigado, irmão Márcio, por você estar aí coordenando essa parte da Escola de Sabedoria, esse momento tão bacana. Espero que tenha acrescentado algo na vida dos irmãos. Vamos orar. Espero que você esteja aí nos acompanhando e você ore conosco. Divino, soberano e grandioso Deus, queremos te agradecer por mais essa etapa, por mais esse dia. Pedimos a tua presença, Senhor, que o Senhor esteja conosco em todas as aulas dessa escola de sabedoria, que a gente possa, Pai, trazer as informações que é da sua vontade. Que o Senhor, Pai, derrame a unção da paz, da prosperidade, da felicidade, a unção da bonança, da saúde, a unção da vitória, sobre todos os membros, sobre toda a igreja, sobre todo mundo, sobre toda a nossa juiz de fora. Que o Senhor, meu Deus, tenha misericórdia e dê fim, Pai, nessa pandemia, que a gente possa voltar a ter nossos cultos presenciais, que tem nos feito muita falta. Eu tenho certeza absoluta que o Senhor está no controle disso. Eu tenho certeza absoluta, Senhor,
e tudo vai ser feito de acordo com a sua vontade. Nós te agradecemos, em nome de Jesus, por esse momento especial das nossas vidas. E que o Senhor, Pai, nos capacite cada vez mais para trazer informações que possam fazer crescer o lado do conhecimento, o lado da espiritualidade de todo aquele que faz parte da nossa igreja. Nós te pedimos e te agradecemos. Que o Senhor nos dê uma noite abençoada. O Senhor nos dê, Pai, um dia vitorioso amanhã, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos, hoje e sempre. Amém. Rapaz, você pode estar certo uma coisa. Essa é uma das aulas